Podemos. Então, muito bem. Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro desta segunda-feira de carnaval, em pleno carnaval. Tudo aí fora está fechado, menos nós dois. Chique. Né? Isso é bom demais. Segunda-feira de carnaval, 8 de fevereiro de 2016. Né? Capítulo 18, nós estamos no título Sexo e Corpo Espiritual. Acredito que exploramos bastante sobre sexo. Sim. Quem tiver dúvida pode nos questionar. Se você der conta, você resolve. Se você não der conta, pode me usar, né? Com certeza. Os questionamentos. Hoje nós vamos falar sobre o corpo espiritual, porque não adianta nada falar sobre perispírito ou corpo espiritual, que é a mesma coisa. Não adianta nada falar que eu tenho um perispírito. Exatamente, mas agora dá para você só explicar como é que é a formação desse corpo, tirando a palavra espiritual. Destrinchar. Tá. Não. Aí o corpo é perispiritual. Corpo perispiritual, um agrupamento atômico psíquico. No corpo biológico, é um agrupamento atômico físico, de carne, biológico, denso, pesado. Então, o perispírito pode se eterizar. Para o perispírito se eterizar, eu tenho que retirar do meu perispírito a parte semimaterial desse Deus. Sim. Hoje nós vamos bem devagarinho, porque não adianta dizer que eu tenho um perispírito. Nós temos que explicar o que é um perispírito e vamos explicar o máximo. Voltando, tenha paciência comigo, viu? Não vou ter paciência com você, eu perdoo você. Gostou? Gostei. Estou mentindo. Tá, agora eles falam menos, viu? Menos. Miranda, você falou que você falou que o perispírito é o corpo psíquico. Corpo psíquico. Corpo psíquico. O corpo psíquico. Esse psíquico que forma o corpo? Esse psíquico é que forma o corpo biológico. Eu completo porque tem o corpo psíquico, tem o corpo biológico e tem o espírito. O espírito também é um corpo. O espírito também é um corpo. Só que é um corpo totalmente abstrato e etéreo. Porque o perispírito, ele é semimaterial. Quer dizer, perispírito, semimaterial. A parte material são os meus defeitos e o meu finito a ser corrigido. Porque eu estou no meu finito. O meu finito é a minha verdade. Se a minha verdade, o meu finito, é a representação provisória do meu infinito. Tá dando? Não, beleza, aí tranquilo. Tranquilo, né? Eu quero que você destrinchar a palavra psíquico. Isso. Palavra psíquico é o elo de ligação entre o que eu sou e o que eu penso. O que eu penso é que gera o meu psiquismo. Olha bem. O que eu penso é que gera o meu psiquismo. Qual é o meu psiquismo? Depende do que eu penso. Se eu for um boçal, o meu psiquismo é uma constituição psicológica, psiquismo, de um boçal. Um boçal está na porta do infinito. Quem sabe que existe a porta já não é boçal, viu? Mas continua na porta, vê se viu. Você falou que até hoje nós estamos treinando a pensar. A pensar, exatamente. Então eu não tenho ainda o pensamento. Eu não tenho ainda o pensamento. Eu estou treinando pensar. Nesse treinamento, por ignorância minha, eu penso que eu não quero pensar, vê se viu. O que é que atrai o que eu não quero pensar? Outras criaturas no mesmo estágio evolutivo que eu. Nosso estudo aqui é para nós avançarmos
saindo da parte material. Parte material, eu sou um espírito, mas não domino o ser espírito. Se eu não domino, eu tenho as tendências psíquicas do reino animal, se intrometendo por má administração, por má gerenciação do meu corpo biológico, obviamente do meu cérebro biológico, porque um espírito não precisa comandar o corpo, precisa comandar o cérebro que comanda o corpo. Vê se deu. Não, isso aí é... Está dando para apertar? Não, isso aí eu tenho que... Quem nos escuta vai ter que raciocinar. Porque se não raciocinar, é alguém que quer encontrar a coisa pronta, já mastigada, é só engolir. Pelo amor de Deus. Quem nos escuta não concorde com nada do que dissermos, mas raciocina para ver se encontra a coisa melhor. Quem sabe vai encontrar. Se encontrar, parabéns, porque todos nós estamos perdidos dentro do desconhecido. Está claro? Quer dizer que nós estamos na busca ou à busca? Estamos na busca ou à busca? Na busca, me empurraram para a busca. Eu estou buscando por conta própria. Deu? Bacana, deu. Deu? Deu. Voltando ao psiquismo, Miranda, que é importante esse ponto aí do... Claro, é importantíssimo. Você falou uma vez que nós estamos naquela ponte. Eu sempre volto a falar da ponte, do reino animal e o reino hominal. Nós estamos nessa ponte. E quando a gente saiu da ponte do reino animal para já ter acesso ao reino nominal, você nos diz que o que a gente chama sempre de Deus, ele fez provisoriamente para nós um corpo perispiritual, provisório. Não, o corpo perispiritual de fato é definitivo, mas o nosso corpo perispiritual, o atual, é provisório, porque se eu quiser ter direito ao céu, entre aspas, eu tenho que filtrar no meu perispírito ou corpo espiritual, eu tenho que filtrar a parte pesada. Então, não foi Deus que me trouxe para a Terra, porque eu era indesejável no sistema da capela. Fui eu que tive um peso atômico que me fez gravitar aqui na Terra. Vê se deu. Por isso que o planeta Terra foi construído por causa da humanidade da Terra, o atual. Só que para começar o atual, teve que começar pelos primatas. Então, os primatas, nós usufruímos usurpando os corpos dos primatas. Só que, na usurpação dos corpos dos primatas, paralelamente deixamos a energia do que nós pensamos no cérebro temporal dos primatas. Lá na frente, eles vão conhecer o bem, já tendo conhecido o mal. Vê se deu. Enquanto que nós, a humanidade da Terra, conhecíamos o bem, agora estamos vivendo o mal. Que mal? O campo biológico dos primatas que estão na constituição do nosso corpo biológico. Isso, o corpo biológico está interferindo no prejuízo do corpo psíquico ou perispírito. Os primatas lucraram? Os primatas lucraram e nós perdemos. Os primatas acrescentaram o negativo sem viver o negativo. Nós transferimos parte do nosso negativo para os primatas. E eles evoluíram vendo a gente errar. Já pôde? Aí você quer dizer que hoje eles estão na nossa frente? Eles não estão na nossa retaguarda, não. Estão na nossa retaguarda. Só que já conhecem o mal. Nós, a humanidade, vivenciou o mal, vê se deu. Que é diferente, conhecer uma coisa, vivenciar. O primata conheceu vendo. Agora eles vão decidir no livre-arbítrio se querem provar. Mas você quer dizer que eles até hoje continuam na nossa retaguarda? Até hoje continuam, estarão sempre na nossa retaguarda, porque nós sofremos sabendo. Eles, ignorando, sofrem sem saber que estão sofrendo. Deu? Gostar da... É porque você está cansado? Não, já passou. É porque você está cansado? Não, isso já passou.
Beleza. Você falou uma coisa interessante, psiquismo. Psicologia. O que é a psicologia? É o pensamento elétrico. Isso aqui é psicologia. Agora, biológico é o pensamento que se materializou, entendeu? Isso aí é o bem pé devagarinho, o pé da letra, bem devagarinho, porque nós precisamos saber essas coisas. Com certeza. Não é porque senão eu sou espírita. Mas o que você entende da doutrina espírita? Não adianta nada. Né? Quer dizer, nós já estudamos várias vezes sobre o perispírito e até agora as informações ainda não foram bastante completas, né? Suficiente. Então vamos lá. O perispírito é um corpo psíquico. O que é um corpo psíquico? É uma civilização atômica que não está nem no biológico e nem no espiritual. Está no psíquico. O que é uma civilização atômica no psíquico? São candidatos ao espiritual no grande amanhã. Por que nós estamos num mundo chamado planeta Terra, onde o reino animal ainda sobrepuja o nominal? Esses disparates, esses assassinatos aí absurdos. Tipo de comida diferenciada. Tipo de comida aí, né? Né? Por exemplo, o sujeito que diz, eu não abro mão de uma feijoada. Volta o filho, lá atrás. De onde nasceu a feijoada? A feijoada era o resto dos alimentos que os donos dos escravos não ousavam comer, entendeu? Então, vendo os escravos comerem aquele resto de tudo, e até do resto da comida deles, eles sentiam nojo do que os escravos comiam. Só que sentindo nojo do que os escravos comiam, mas paralelamente não se intelectualizando, quer dizer, não evoluindo no conhecimento, manteve retido neles aquele nojo que se transformou em curiosidade para ver que gosto tem. Então, hoje, eu afirmo para quem nos escuta, quem não abre mão numa feijoada é porque foi dono de escravo no grande ontem. Só que foi dono de escravo no grande ontem, repetindo reencarnações, sem avançar no intelecto. Não avançando no intelecto, retém o psiquismo dele, aprisionado nas coisas que ontem ele sentia nojo. Só que no meio da viagem não tinha nada para comer, comeu o que sobrava. E comendo o que sobrava, inconscientemente se adequou, se adaptando à feijoada, vê se deu. Porque feijoada e horror alimentício é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Já foi? Já foi. Hoje depuram, lavam, higienizam. Naquela época não tinha nada disso. Do jeito que matavam os porcos, aquilo que sobrava circulava pelo caminho até chegar no fogo lá. Eu até coloco um pouquinho de álcool também. Olha. Na feijoada. Uma tentativa de higienizar as partes, deu? Então, vamos seguir viagem. Isso. Então, qualquer um de nós, isso é duro, mas isso é que é a verdadeira doutrina espírita. Qualquer um de nós que não tem asepsia existencial está sujeito a pôr do lado de dentro do seu corpo biológico vírus e bactérias indesejáveis. Na entrada desses vírus e bactérias indesejáveis, meu corpo tem que se prevenir para a sobrevivência do corpo,
criando exércitos internos no nosso corpo para nos defendermos de vírus e bactérias, dessa sujeira toda que viaja no caminho. Esse é o caminho biológico, que temos o caminho psíquico e temos o caminho espiritual, que nós vamos depois abrir o leque aí com propriedade. Eu tô com mais curiosidade de desbravar o psíquico, igual você falou, uma bacana aí, que o espírito, eu não lembro agora, eu teria que voltar ao filme. Você falou que é negócio relacionado ao espírito e o psíquico. Essa informação que você passou aí, eu gostaria de ficar batalhando mais. Dentro disso. Desse tópico aí. O espírito só tem acesso ao psíquico. O espírito não tem acesso ao biológico. De acordo? De acordo. Por quê? Porque você pode perguntar por quê. Não vou perguntar, não. Eu só quero, biológico, tira o biológico. Vamos ficar só no espírito e o psíquico, por enquanto. Pois é, mas eu tenho que trazer os três, porque enquanto eu não tenho evolução, enquanto eu não sei viver, eu dependo da encarnação do biológico para a materialização do que eu quero. Então eu vou mais assim com profundidade, eu vou direto lá na frente. Um espírito superior, super evoluído, ele pode ter sua manifestação direta na matéria bruta? Vamos devagar. Por outro caminho. Um espírito super evoluído é um idiota entrar na Terra. Sintetizando ao máximo. Eu não falei em entrar na Terra, não. Não, entrar no biológico já é na Terra. Porque tem outros planetas que também são biológicos. Não, mas essa minha pergunta, eu fiz o seguinte, querendo saber se ele tem capacidade de manipular ou não. Ele tem capacidade de manipular a distância, mas se transforma num louco se manipular num domicílio. Bem devagarinho, porque isso é sério. Para nós sairmos dessa. Isso, essa informação. Viver nessa situação atual, seja bom, creia em Deus, reza e espera. Eu não tenho tempo para esperar, vê se deu. Eu tenho que me corrigir agora. Pois é, mas você falou que pode, mas seria um louco, mas pode. Interessante, pode. Mas ele se transformaria num débil mental fazendo isso, num espírito superior. Porque seria ele ter uma asepsia máxima na existência dele e mudar de domicílio para dentro da lama, vê se deu. Porque o planeta Terra é um domicílio. Você não está entendendo, Miranda. Eu não falei em mudar para a lama, passar pela lama. Para passar pela lama tem que penetrar nela, não tem como passar do lado de fora. Sim, mas penetrar nela quer dizer que mudou para a lama, não. Está passando. Passar é uma coisa, mudar é fixo. Então, devagarinho. Agora a questão do particípio e do gerúndio, né? Jesus em Jericó estava passando. Ele não parou em Jericó, Jesus. Ele passou por Jericó, mas não parou em Jericó. Jesus não foi crucificado? Ninguém tem dúvida disso. Então é porque estava lambuzado da lama de Jericó. Devagar. Olha, você está cutucando, vai ter que aguentar. Olha, daqui a pouco vem aparecer com a chinelinha, vai estar chinelado. Ué, mas você não está fazendo uma indagação, para mim, complexa. Isso. Complexa. Mas eu quero dizer o seguinte, que ele passou por Jericó. Então vamos aos dois verbos, ver e entrar. João, olha o João novamente. Esse João. Ver. De fato, quando eu vejo é porque a natureza me mostrou. Você quer ver. Agora entrar, é porque eu endossei o que eu vi. Deu? Então, se Jesus entrou na terra, ele endossou o que viu. Bem devagar. Para cutucar você, para ver se você acorda. Eu acho que você sambou aí, né? No domingo de carnaval. Né? Eu acho que você está me enganando aí. Você foi para alguma mafuaia, viu?
Puxa vida, essa é boa, né? Tô de olho no você. Chega aqui, chega cansado, né? Porque não dormiu, ficou vendo as meninas, né? Rebolado. Nem tanto. Mas eu, Miranda, essa questão que eu coloquei de Jesus dá o mesmo exemplo, encaixa, igual você falou, do Espírito Superior, ele seria um louco. Seria um tolo entrar aqui. Por quê? Porque ele pode corrigir aqui a distância. Só que ele corrige aqui se os moradores daqui endossarem o desejo dele de corrigir. Se não, nós dois, com o nosso esforço aqui, a gente atrai Espírito Superior. Por causa do nosso esforço, não porque eles querem, porque eles não podem querer. Entendeu? O nosso esforço é que atrai eles. Cria um campo magnético. No psiquismo deles para conosco. E não deles se materializando, se nivelando a nós. É por isso. Deu? Você tá rindo? Eu tô falando sério, o garoto tá rindo. Sério? Então. Miranda, essa atração é porque eles querem passar uma informação a mais ou nos dar apoio naquilo que estamos Não é que eles querem, eles são obrigados a desovar o que é peso para eles, que sobra neles. Porque eles só podem pôr coisa nova e maior se desovar a coisa menor. Não é? Eu não penso coisa errada. Eu gero excremento mental desse Deus. Agora, se eu só pensar coisa boa, eu não vou gerar excremento mental. Eu vou gerar filhos da minha mente, que é diferente. É diferente, mas é válido também. Excremento mental tem que enterrar. Filhos da minha mente tem que aproveitar. Agora gostei. Eu tenho que ir bem devagarinho, porque psiquismo, nós estamos presos aí no corpo espiritual. Isso. Eu não saio do corpo espiritual. Exatamente. Então, como sendo corpo espiritual, é um exército atômico que não está mais no biológico. Evoluiu para o psíquico. Psíquico é o treinamento para se adequar a entrar no espiritual. Então, nós não temos X número de átomos que compõem o nosso perispírito? Sim. Que são essa composição atômica do nosso perispírito? Os átomos administradores e obedientes e servidores no cérebro do perispírito estão prontos para um dia serem espíritos também. Não é? O meu espírito é composto, vamos dizer, segundo Pietro Baum, de 10.000 quatrilhões de átomos. São 10.000 quatrilhões de futuros princípios inteligentes candidatos a espíritos, vê se deu. Só que o candidato a espírito viaja da sola do nosso pé até o cérebro do nosso corpo biológico, candidato a espírito. Só que no caminho eles não vão direto ao espírito, eles vão direto ao cérebro do perispírito de alguém que vale a pena, ver se deu. Por que eles não vão direto? Porque eles não têm acesso ao espírito? Não, porque a natureza não dá salto, tem que ir por etapas. Por etapas. Não é? Uma flor linda e perfumada num jardim começou sendo grama, agora volta na grama, começou sendo raiz, vê se deu. Sim. Não começa como grama, vê se deu. Volta na raiz, começou precisando da terra para a semente germinar. Deu? O que é uma semente? É um corpo de raiz que se concretiza numa planta, numa fruta ou numa flor. Depende. As flores são o fim da viagem do reino vegetal. Deu? As flores. Que são as flores? O cérebro do reino vegetal. Deu? Bem devagarinho. Entendeu bem? Deu? Agora, você também falou que quando o espírito chega a um tal grau de evolução, ele continua com o seu perispírito. Mas tão eu acredito que eternamente. O que é o meu perispírito?
é a minha carteira de identidade para mostrar que eu existo. Por quê? Porque o meu espírito, sendo abstrato, não é visto por ninguém. Sim, mas esse espírito, esse perispírito bem sutil, ele ainda não é composto de átomos? Esse perispírito bem sutil é composto de átomos, só que é átomos que não endossam vícios. Porque se eu tenho vícios, é porque os átomos constitutivos do meu perispírito são átomos que aprovam o meu vício. Só que não é o meu vício aprovado pelos átomos, é o meu vício que fabrica átomos viciados no reino animal, que estão entre o animal e o espiritual. Então, mas esses átomos que acompanham o perispírito bem sutil, eles não estão ali ainda numa condição de escravo, não? E quando é que eles vão seguir a sua viagem para também evoluir, igual você falou, um dia ser? Eles estão na condição de escravos, como o nosso espírito está na condição de escravo da ignorância. Sim, isso aí é mesmo. Entendeu? Mas então um dia eles vão ter que pegar voo também para evoluir. Um dia eles vão ter que pegar voo, só que vamos colocar caminhos intermediários. Não, eles deixam o espaço livre, quem está disponível toma um lugar. Agora bacana, Que é o ar atmosférico? Átomos livres, isso é que é ar atmosférico. Estão viajando desembestados, gerando em torno do cosmos. Agora, qual cosmos? Até onde ele pode ir. Porque eles não vão em todo o cosmos, eles vão até onde eles podem ir. Não tem evolução. Não tem evolução para ter um pensamento mais sutil. Pensamento mais sutil aumenta a velocidade. Pensamento menos sutil reduz a velocidade. Reduzindo a velocidade, os átomos menos evoluídos acolhem esses pensamentos mais vagarosos. Um boçal fica um dia inteiro para pensar uma palavra, vê se deu. Melhorou, num dia pensa 2 palavras. Melhorou mais, pensa 10, 20, 100, 200, 1000, 1 bilhão. À medida, por isso é que eu estou na carne para estudar. O trabalho é secundário, deu? Fora da e a riqueza é burrice, vê se deu. Quer dizer que fora da carne, estudar também, isso acontece. Só que acontece não, eu é que eu vou buscar ou não. Fora da carne, eu não posso sair da terra ainda. Um dia eu poderei. Sim. Então não posso sair da terra. Então eu vou grudar nas escolas. Onde o professor for, eu estou atrás desse livro. Quando eu aprender tudo que ele sabe, que eu estou grudado no cérebro dele, quando eu aprender tudo que ele sabe, eu vou procurar outro que sabe mais, outro que sabe mais. Aí eu vou voltar fazendo o planeta Terra evoluir. Agora, se eu corro para passar, o planeta Terra entra em colapso, retrogradando. Entra na chamada involução. Involução é o passado que não deixa o presente viver em paz. Deu? Deu. Apertei o sino e acabou. Mas é bonito isso. Isso é que é verdadeira doutrina espírita. Doutrina espírita para conversar com o defunto tem dó. O defunto morreu antes de mim, sabe menos do que eu. Depois que o defunto viveu, eu vi muita coisa errada que ele fez e que eu não devo fazer. Se eu tiver juízo. Entendeu? Quem nos escuta, entenda o ponto fundamental. Fundamental. Se eu engano para sobreviver, eu não tenho direito a viver desse Deus. Sobreviver. Dou vida ao corpo sem ter endosso do espírito. Isso é que é sobreviver. Agora é viver. O meu corpo é meu escravo para que eu, espírito, possa ultrapassá-lo e um dia não precisar mais dele. Deu? Com certeza. Para que isso aconteça, o elo
para a modificação, chama-se corpo espiritual. Então, eu sempre disse, eu sou o que eu penso. Preciso me educar para saber pensar, para modificar o meu corpo espiritual. Mas você fala assim, eu sou o que penso, tudo bem. Mas quem me garante que eu penso é meu pensar? Porque eu estou treinando, eu estou treinando a pensar. Se você pensa, você buscou em algum lugar onde viu primeiro e concordou depois. Pensa com calma. Bem devagar. Isso é sério. Pois é, mas e quando eu faço uma leitura, dá um estalo assim, de uma... Quando dá um estalo é porque você está fazendo uma leitura que corresponde ao seu passado num corpo presente. Você ficou para trás. Então quem é mais inteligente do que os demais, não é porque é mais inteligente, é porque é mais esperto e mais malandro e mais preguiçoso, ficou para trás. Então o mais inteligente devia esconder que é mais inteligente, principalmente para não ofender quem não é inteligente, porque quem não é inteligente é filho da terra, quem é inteligente não deveria estar na terra. Aí veio para cá... Não, veio para cá não, despejar ele aqui, ele cheira para ele, porque quem pensa, quem é racional, quem é honesto, quem é limpo, não deveria estar aqui. Deu? Por que está aqui? O perispírito ficou encharcado de lama. Deu? Dá para analisar em pequenos negócios a questão dos grandes cientistas que passaram pela Terra? Os grandes cientistas que passaram pela Terra, estão passando e vão continuar passando, são reis no céu, ou deuses no céu. Como eram inconvenientes lá, usando da inteligência, foram descarregados aqui nessa lixeira chamada Terra. Viu? Trouxe benefício? Trouxe benefício para todo mundo da Terra, mas trouxe sofrimento para eles. Deu? Valeu ou não valeu? Para os da Terra valeu, para ele é um burro. Um burro togado, viu? Sabe o que é toga, né? Não. Aquela parafernália toda que colocam antes de receber o diploma. Então, o espírito e o psiquismo. O assunto é psiquismo, não é? Então, o psiquismo é o que eu penso. Resulta na corporificação pensada do que eu pensei. Psiquismo. Não é? Corporificação pensada. O meu perispírito é a minha mala que eu guardo o que eu penso. Isso é que é perispírito. Ou corpo espiritual, que é a mesma coisa. De acordo? Agora, o que eu sei não foi um pensamento que eu adquiri através dos estudos, não? Não é um pensamento que você adquiriu. É um pensamento que você armazenou porque valorizou entendendo o que você pensou. Porque eu posso valorizar o que eu penso e eu posso descartar o que eu penso. Sim. Quando eu descarto o que eu penso, ou é algo inconveniente e sujo, ou é algo que eu não tenho evolução para entender o que eu pensei. De acordo? Mas eu posso pensar o que eu não entendo, né? Pode. Porque você pode ler coisas e ignorar porque você não entendeu o que você leu. Mas é válido. O céu, basta ter 2 olhos para ver que o céu existe. Agora, qual céu? Os detalhes do céu dependem de cada qual. Grau de evolução. Quem é um animal 100% que come, bebe e dorme, olha para o céu e esfrega a barriga. Está me abrindo o apetite, vê se deu. Olha no céu como um armazém fornecedor de coisas. Agora, as verdadeiras coisas são aquelas que eu produzo trabalhando e depois eu as uso nesse trabalho.
Você fala uma coisa assim, você sempre fala que tudo que eu penso já foi pensado e está armazenado na biblioteca cósmica. Isso. Então não tem mais nada a pensar, não. É só simplesmente buscar na biblioteca cósmica. Não tem mais nada a pensar. É só buscar na biblioteca. Mas para buscar eu tenho que adequar o meu cérebro biológico nivelando ao cérebro perispiritual. Porque no cérebro perispiritual eu sou. Sou o quê? Até onde eu posso ser. Cérebro biológico, eu estou. Estou o quê? A atração que eu tive, atraindo pai e mãe para eu nascer através deles. Mas foi uma atração sem saber, né? Atração sem saber, porque eu sou ignorante, mas se eu não sei, a atração continua a mesma. Só que a atração que continua a mesma é uma atração para qualquer um. Só que é qualquer um com as tendências de qualquer um, encontrando pai, mãe e filho. Entendeu? Que se encaixam. Isso. Agora, se eu sei pensar, pai e mãe do lado de lá pensando e me vendo e sabe que eu sei pensar, vão acelerar o pensamento deles para aumentar o conhecimento deles, para me atrair como filho deles. Porque o certo é o filho ser superior aos pais. Os pais poderem evoluir. Se o filho é inferior, essa desgraça que acontece aí, olha. Filhos matando pais. É um horror. Não é isso mesmo? Filhos matando pais. Né? Agora, se um filho pensa em matar o pai, é filho do sexo animal. Porque se da espécie também, da espécie. Se fosse filho espiritualizado, daria vida ao pai, mesmo que ele fosse inferior. Porque bacana. Dando vida ao pai inferior, merece atrair pais melhores. Porque para eu merecer um pai melhor, obviamente pai e mãe, para eu merecer um pai melhor, eu tenho que valorizar o que eu tenho. Porque valorizando o que eu tenho, eu atraio o que eu não tenho. Agora, depreciando o que eu tenho, eu repilo o que deveria atrair. Entendeu? Bem devagarinho, porque isso é sério. Não adianta eu dizer eu sou espírita, mas não sei nada. O que adianta? Espírita ignorante, que conversa com o defunto, tem dó, né? Espírita que diz eu creio em Deus, adianta isso alguma coisa? Resolve alguma coisa? O certo não é eu crer em Deus, o certo é Deus acreditar em mim. Deus acreditando em mim, ele olha para mim. Eu acreditando em Deus, ele cai fora. Entendeu? Miranda, voltando ao pensamento, que está relacionado, né, ao espírito, quero dizer o seguinte: se a biblioteca cósmica já está pronta, não tem mais nada, por assim dizer, para ser feito, então o nosso desenvolvimento do pensamento é só como uma forma de, através da intelectualização, você estudar é uma forma de você desenvolver o pensar, para você ter acesso, como você fala, tipo assim, o último degrau da biblioteca cósmica. Biblioteca cósmica, devagar, é o infinito encarnado dentro dela. Falei, claro? Falou, claro. Mas aí, se é o infinito encarnado dentro dela, quer dizer, o infinito está disponível para mim. Mas está disponível para mim não é para eu ver. Primeiro é ver sabendo que ele existe. Primeiro ponto dentro da doutrina espírita. Já novamente. Isso, saber que ele existe. Ver. Aí eu adoto o que eu vi. Mas para adotar o que eu vi, eu tenho que pôr o que eu vi dentro de mim. Mas cuidado, hein? Esse adotar pode ser de adoração. Tem muita gente que adora adorando. Adotar que eu falo não é adorando. Porque adorar é acreditar em Papai Noel. Deu? Sim. Tá claro? Tá claro. Adorar. Papai Noel existe. Ele vai me suprir no Natal. Isso é esperar do verbo esperança. Não é? Aliás, é esperança do verbo esperar. Desculpa o trocadilho que eu trunquei. A esperança é do verbo esperar. O verbo esperar e manutenção da preguiça é a mesma coisa. Porque eu não existo para esperar jamais.
Eu existo para arregaçar as mangas e buscar o que eu quero. O que é que eu quero? Cada um sabe o que quer. Já fica entendido que quem quer a física deve, com juízo, se esbaldar primeiro na química. Porque a física é o movimento da química. Para a química se movimentar, eu tenho que primeiro ter uma convivência familiar com a química para poder depois botar ela para funcionar. Certo? Química é o infinito disponível para mim. Física, eu quero aprender. Deu? Muito bom. Agora, tirei diploma. Primeiro entro na biologia, para depois viajar, aperfeiçoar a biologia na aritmética. Depois da aritmética, viajo no meu infinito na astronomia. Astronomia, eu vou anular o espaço. Vê se deu. Isso aqui é astronomia. Me prova que eu estou errado, que eu quero estar errado. Astronomia, 2 pontos. Anular o espaço. Me prova. Aritmética. Mexer os pauzinhos no espaço. Deu? Bom, agora eu já estou satisfeito com o psiquismo, por enquanto. Então, vamos lá. Agora uma parte então, principal. Não, muito. Já pode esquecer. Não é? Uma parte principal. Aí vai longe. Você não esqueceu que hoje é segunda-feira, né, Murilo? Hoje é segunda. Tô nem aí. Mas você não tá nem aí. Tô nem aí pra segunda-feira. Não, tô nem aí pra segunda-feira, velho. Eu não tô prisioneiro do calendário da Terra. Eu tô prisioneiro do calendário da minha inteligência, quem me escuta. Há muito tempo eu anulei o calendário da Terra. Tanto que meu corpo está ficando velho e eu não estou nem sentindo, porque eu estou preocupado com o saber, não com o corpo. Cuido dele para não piorar a coisa, mas cuido dele superficialmente. Então vamos lá. Então, segundo Pietro Baldi, o nosso corpo biológico é composto de 10.000 quatrilhões de átomos biológicos ou átomos da Terra. Não tem evolução para sair da Terra. Por isso é que o meu corpo é biológico. Muito certo. Bem. Agora, para o meu corpo biológico existir, constituído de 10.000 quatrilhões de átomos, o meu perispírito tem que ser um perispírito constituído também de 10.000 quatrilhões de átomos. Só que no meu perispírito são átomos psíquicos. Átomos psíquicos vivem o pensamento pensando sem precisar materializar o pensamento. Atraem átomos biológicos para materializar o pensamento. Para atrair, papai e mamãe têm que fazer sexo. Para eles fazerem sexo, eles têm que sentir atração. Ou tesão, que é a mesma coisa, tá? Tem que esculachar mesmo, porque isso aqui é um Deus nos acuda. Não é? Então, que bom que o homem sente atração por uma mulher. Mantém a espécie viva. Agora, mantém a espécie viva como corpos neutros, que a humanidade inteira da Terra é constituída de corpos neutros. Agora, quem pensa, quem estuda, quem busca descobrir o que é e o que não é, eu quero entender, eu quero saber o que é, o que não é, por que isso, por que aquilo, quem busca já está treinando o psiquismo. Psiquismo em treinamento. Sem nós saber, nós estamos reconstruindo nossos perispíritos. O que é reconstruir um perispírito? É o desafio de estarmos na Terra, convivendo com um corpo biológico animal, mas se eu souber pensar, eu desanimalizo o meu corpo animal e espiritualizo automaticamente. E, paralelamente, desanimalizando o meu corpo biológico, eu refaço, atomicamente falando,
o psiquismo do meu corpo perispiritual. A nossa situação na Terra é tão grave hoje que eu não me lembro de nada do meu passado. Por quê? Porque os átomos constitutivos do meu perispírito são desconhecidos de mim. Porque se fossem familiares a mim, eles estariam guardando o que eu fui na encarnação anterior. Então eu não me lembro do passado, é porque eu não sei manter os mesmos átomos no cérebro do meu perispírito. Tá claro, hein? Tá. Tá dando para entender mesmo? Tá dando. Super claro. Então, no dia que eu... E a doutrina espírita é para isso. É para nós entendermos, gente, que nós temos que apagar todas as vidas anteriores. Não importa. Porque o importante na vida não é eu errar. O importante é eu saber que estou errando. Porque eu sabendo que estou errando, e se não quiser mais errar, apaga tudo de errado das vidas anteriores. Eu não entro na lei de causa e efeito nunca mais. Eu passo a ser dono, construtor dos meus corpos futuros. É nessa condição, nessa única condição, que a partir de então eu vou tirar diploma. Primeiro em João 3,3. Depois em João 3,5. E depois em João 3,8. Em João 3,8 eu não vou sair da terra, mas passo a ser um Deus na terra. Vê se deu. Jesus entrou na terra na marra. Nós, quando entrarmos em João 3,8, nós regressaremos à terra. Não na marra, mas por direito adquirido para conduzir o resto que quiser. Porque o que não quiser, quem não quiser, o corpo vai ficar velho, morrer e vai espirrar e não volta mais. Porque o planeta muda se os mais velhos em perispírito comandarem essa mudança. E os mais velhos deveriam ser os espíritas que de fato entenderem a doutrina espírita. Doutrina espírita, Kardec tem uma frase fantástica: fora da caridade não há salvação. Veio de Kardec, concordam, né? Então, veio de Kardec, mas ele nunca mexeu com campanha do quilo. Pelo que eu sei, não mexia com passe. Pelo que eu sei, não mexia com água fluidificada. Então tem alguma coisa errada com a doutrina espírita hoje, século XXI. Tá claro? Ah, mas a doutrina espírita, se não fizer isso, vai esvaziar a casa. Se tiver 144 mil no planeta inteiro, basta. Doutrina espírita não é para fazer prosélitos e nem para ser uma casa cheia de gente que o expositor fala para essa gentalha entender. Doutrina espírita é filtragem dos que tiverem de fato juízo. Deu? Então, o assunto é corpo espiritual. Quem tiver juízo muda o seu corpo espiritual. Falei claro? Tem mais Deu aí? Tem mais uma coisa sobre... Acho que... Não, né? Quem tiver então, vamos dúvida, entrar. quiser... Vamos entrar no assunto. Deu? Acabou o recreio. Vai entrar no assunto. É bom demais. Então vou ler o primeiro parágrafo. Isso. E vamos analisá-lo devagar. Isso. Né? Vamos lá. Exploram bastante, né? Bastante. Sexo e corpo espiritual. Né? Corpo espiritual, 2 pontos. Materialização do que eu penso, só isso. Pronto. De acordo? Então vamos lá. Hermafroditismo e unissexualidade. Examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que, por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou
no hermafroditismo das plantas, como por exemplo nos faneróganos, em cujas flores os estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Voltando. Não é? Então, muitas informações científicas, eu não estudei o reino vegetal, então eu não tenho base para falar detalhes sobre esses termos, mas vamos espiritualizar a informação. Com certeza. Então, no dicionário diz hermafroditismo, substantivo masculino, reunião no mesmo indivíduo, animal ou vegetal, dos órgãos reprodutores dos dois sexos. 46 cromossomos num só corpo. Aí é informação nossa. 46 cromossomos num só corpo, sendo 23 concretos e 23 abstratos, ambos conjugados. Então vamos analisar o que está no dicionário primeiro, para depois entrarmos no parágrafo propriamente dito. Então, hermafroditismo, substantivo masculino. Então, substantivo masculino, que a palavra é masculina, não é? Reunião no mesmo indivíduo. Então, reunião no mesmo indivíduo. Hermafroditismo. Nós, a humanidade da Terra, viaja no não hermafroditismo. Uma parte é masculina e a outra é feminina. Quando nós soubermos corretamente viver, e a doutrina espírita é para nós sabermos corretamente viver, não existirá mais o hermafroditismo, ou seja, separação entre duas partes de um mesmo indivíduo, separação masculino e feminino. Quando soubermos viver, nós podemos desempenhar uma função masculina ou feminina. Masculina, força centrífuga, busca. Feminino, força centrípeta, acolhe. Só isso. De outra ocasião, se quiser, a gente desenvolve isso aí. Não é? Aqui diz aqui, masculino ou feminino no animal ou vegetal. Animal. Quem nos escuta, atente para o que nós vamos dizer. Ao nosso pensamento está nominal, mas nossos corpos são de origem animal. Então, enquanto não corrigirmos essa origem, do pescoço para baixo, de nada adianta a gente pensar coisas paralelas. Eu tenho que desenvolver a minha inteligência. Só que desenvolver a minha inteligência para gravitar na vertical e não gravitar na horizontal. Gravitar na horizontal, eu repito corpos. Gravitar na vertical, eu depuro corpos. Gravitando na vertical, eu reduzo a quantidade de átomos. Na horizontal, eu atraio a mesma quantidade de átomos. Se eu vivo no erro, átomos mais pesados e mais ignorantes. Se eu busco o acerto, eu estou na horizontal. Só que eu atraio átomos mais leves. Está claro aí? Então, dos órgãos reprodutores dos dois sexos. Então, órgãos reprodutores dos dois sexos. O homem mantém viva a possibilidade da vida. E a mulher é o receptáculo para a manutenção dessa vida. Então a mulher gera, mas o homem é que entrega para a geração. Então um depende do outro. Se um depende do outro, vamos começar um respeitando o outro. Veja a maioria esmagadora aí. Ela se enfeita para atrair. Então é animal.
que a verdadeira mulher não precisa se enfeitar. Ela deve se mostrar como ela é. Que se mostrando como ela é, vai atrair o homem como ele é. Agora, ela se enfeita para atrair. Primeira mentira. E ele mente para conquistar. Segunda mentira. Os dois são bandidos civilizados. Deu? Falei claro? Olha bem, termo que pesado que eu estou usando. Para ver se a gente acorda, gente. Nós temos que acordar, todos nós estamos dormindo. De acordo? Na fase de namoro, eu tenho que mostrar para ela os meus defeitos, não as minhas qualidades mentirosas. Deu? Porque as qualidades eu não preciso mostrar. Ela verá se ela se intelectualizar. Deu? Vocês já ouviram falar numa matéria aí de universidade chamada psicologia? Espetacular. Psicologia. Ver com os olhos e não analisar o que a boca liberou. Deu? Né? Quem tiver dúvida, estamos aqui. Né? Então vamos lá. 46 cromossomos num só corpo. Quer dizer, como somos metade ou zero, que é a mesma coisa, masculino ou feminino, são 23 cromossomos no biológico e 23 cromossomos disponíveis quando eu usar a minha inteligência. Então, 23 cromossomos no meu biológico. Meu corpo biológico é a metade do que eu sou. A outra metade está no meu cérebro. Outra metade é composta de 23 cromossomos abstratos. Se eu souber viver, eu transformo abstrato em concreto no que eu sei viver. Vê se deu. Então, um fator preponderante na vida, um só, é estudar. Deu? Deu, né? Estudar. Agora, no parágrafo, hermafroditismo, 2 sexos. Quando eu souber viver, será um sexo só dividido em 2 partes. Deu? Tanto faz eu nascer masculino ou feminino que eu vou administrar. Deu, né? E unissexualidade. Unissexualidade é anulamento do sexo. Deu? Para anular o sexo não pode estar no meu corpo, tem que estar na minha mente. Tá claro? Tá claro. Sou o que eu penso e não o que o meu corpo define. De acordo? Essas ramificações aí de uma terceira hipótese, isso é criatura perdida no corpo biológico. Deu? Mas tem. Está, mas não é. Deu? Deu, né? Não, não tem não. Se tem é porque é doença existencial. Doença do corpo ou do espírito? Doença do espírito. E aí reflete no corpo. Deu? Quem não quiser escutar isso, não estou nem aí. Então, examinando o instinto sexual, instinto só no animal. No hominal, só a intuição. Porque o hominal vive do que pensa. O que é que ele pensa? Intuição. Ele se auto-intui ou atrai intuição paralela para mantê-lo ativo em crescendo. Porque um espírito melhorado do lado de lá não pode encarnar. Porque se encarnar, ele prejudica dando coisas que a massa não está pronta para receber. De acordo? De acordo. Então o espírito superior não pode. Superior a nós. Não é superior do céu não, tá? É um espírito ajuizado. O espírito ajuizado só encarna na Terra se quem está aqui na Terra desejar juízo. Isso. Deu, né? Porque na Terra hoje desejam milagres desse Deus. É diferente. Jesus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Jesus e Deus seriam 2 idiotas se nos ajudassem. Porque eles não podem nos ajudar.
Que se nos ajudar, adia a nossa evolução. Falei claro? Falou claro. Isso é duro falar, mas tem que falar, alguém tem que falar. Senão nós vamos ficar perpetuamente equivocados, porque ninguém ousou abrir a boca. Então Jesus não pode me ajudar. Se ele me ajudar, adia a minha evolução. Deu? Agora, se eu quiser evoluir, ele tem que me ajudar, que é diferente. Deu? Né? Em sua complexidade, não tem complexidade nenhuma, é só entender. Ele, força centrífuga, busca, ela, força centrípeta, acolhe o que ele buscou. Deu? Então, quando o homem penetra numa mulher e ejacula nela, ele de fato está devolvendo a química que ela forneceu para ele durante os 9 meses. Está claro? Está claro. Se alguém tiver dúvida, pode me questionar. Nas linhas multiformes da vida. Não, linhas multiformes se eu usar a inteligência. Se eu não usar a inteligência, eu sou usufrutuário, ladrão da natureza. Eu tenho que ser usufrutuário, primeiro venerador, e em seguida buscar as soluções daquilo que eu estou vivendo de benefício. Deu? Deu. Convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo. O princípio inteligente ele se demora tranquilamente. O princípio inteligente não tem queda nem por masculino nem por feminino. Ele apenas serve os corpos. De acordo? Então o princípio inteligente ele não tem queda nem para masculino nem para feminino. Isso eu assino embaixo. Tem coisas que eu não assino embaixo. Tá bom? Hermafroditismo das plantas. Hermafroditismo das plantas. Isso é um treinamento para hermafroditismo no animal. Porque o hermafroditismo deve ir até o animal. Dominar o indiante, temos que descartar o hermafroditismo. Eu sou o que eu quero ser. De acordo? De acordo. Força centrífuga, eu busco conhecimento. Força centrípeta, acolhe depositando no meu cérebro o que eu busquei. Certo? Então, o que eu buscar na centrífuga e concordar, eu gero a centrípeta dentro do meu cérebro, armazenando e guardando aquilo que eu concordei. Deu? Se alguém que nos escuta tiver dúvida, né? Agora, por exemplo, aqui isso aqui foge a minha alçada, né? Nos fanerógamos, em cujas flores os estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Aqui eu não tenho informação nenhuma, porque eu não estudei química. Porque se eu estudasse química, eu teria a obrigação de saber sobre isso. De acordo? As considerações hoje. Acabou aí? É. Então, que Jesus nos abençoe, tenha piedade de nós e nós tenhamos paralelamente piedade de quem é inferior a nós, porque graças a quem é inferior a nós, que a gente pode ter na sola dos nossos pés iguais a nós, e não princípios inteligentes aleatórios. Tá claro? Tá claro. Sim. E bom carnaval para quem é Isso aí eu vou cortar. dessa área. Você tá doido. Você tem que cortar aqui no fundo. Amanhã o que é que nós vamos estudar? Acabou? Nosso lar. Eu nem me lembro onde é que nós paramos. Eu lembro, tá lá marcado lá em casa. Não, você não lembra, tá lá marcado. Então. Se eu te der tudo mastigado, acabou. Você tá aí solteirinho da vida aí. Tá solteiro, livre. Essas coisinhas finalzinho nem cortar. Acho que eu tô ficando velho, acabou. Senão nós vamos ficar perpetuamente equivocados. Porque ninguém ousou abrir a boca. Então Jesus não pode me ajudar. Se ele me ajudar, adia a minha evolução. Deu?
Agora, se eu quiser evoluir, ele tem que me ajudar, que é diferente. Entendeu? Né? Em sua complexidade, não tem complexidade nenhuma, é só entender. Ele, força centrífuga, busca, ela, força centrípeta, acolhe o que ele buscou. Entendeu? Então, quando o homem penetra numa mulher e ejacula nela, ele de fato está devolvendo a química que ela forneceu para ele durante os 9 meses. Está claro? Está claro. Se alguém tiver dúvida, pode me questionar. Nas linhas multiformes da vida. Não, linhas multiformes se eu usar a inteligência. Se eu não usar a inteligência, eu sou usufrutuário, ladrão da natureza. Eu tenho que ser usufrutuário, primeiro venerador, e em seguida buscar as soluções daquilo que eu estou vivendo de benefício. Deu? Convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo. O princípio inteligente ele se demora tranquilamente. O princípio inteligente não tem queda nem por masculino nem por feminino. Ele apenas serve os corpos. Então o princípio inteligente ele não tem queda nem para masculino nem para feminino. Isso eu assino embaixo. Tem coisas que eu não assino embaixo. Tá bom? Hermafroditismo das plantas. Hermafroditismo das plantas. Isso é um treinamento para hermafroditismo no animal. Porque o hermafroditismo deve ir até o animal. Dominar o indiante, temos que descartar o hermafroditismo. Eu sou o que eu quero ser. De acordo? De acordo. Força centrífuga, eu busco conhecimento. Força centrípeta, acolhe depositando no meu cérebro o que eu busquei. Certo? Então, o que eu buscar na centrífuga e concordar, eu gero a centrípeta dentro do meu cérebro, armazenando e guardando aquilo que eu concordei. Deu? Se alguém que nos escuta tiver dúvida, né? Agora, por exemplo, aqui isso aqui foge a minha alçada, né? Nos fanerógamos, em cujas flores os estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Aqui eu não tenho informação nenhuma, porque eu não estudei química. Porque se eu estudasse química, eu teria a obrigação de saber sobre isso. De acordo? As considerações hoje... Acabou aí? Já. Então, que Jesus nos abençoe, tenha piedade de nós, e nós tenhamos paralelamente piedade de quem é inferior a nós, porque graças a quem é inferior a nós, que a gente pode ter na sola dos nossos pés iguais a nós, e não princípios inteligentes aleatórios. Tá claro? Tá claro. Sim. E bom carnaval para quem é